E aí, Gustavo, como é que tá a coisa? Tudo bem? Como é que tá a semana aí? Muito frio, Gustavo, por aí? Pois é, né? Cada vez eu tô com mais roupa, daqui a pouco eu vim de toquinho. Os assuntos estão esquentando, né? Essa questão, esse atentado que houve lá nos Estados Unidos, né? Na Boate Pulse, né? Trouxe à baila uma questão que não apenas envolve os Estados Unidos, mas principalmente os Estados Unidos, que é uma coisa, há estados em que se permite a venda livre de armas, outros não, mas hoje até envolvendo o presidente Barack Obama, que deu uma entrevista essa semana dizendo que é preciso repensar essas coisas. A candidata democrata Hillary Clinton também, né, reforçando essa coisa, até porque são do mesmo partido democrata, contraditoriamente ao Donald Trump, que é do republicano e defendeu a questão de que cada americano deve ter uma arma para se defender. A partir daí, o que se pode dizer, Gustavo? O que a gente tem que entender é o seguinte, nessa situação, ao meu ver, o que existe aí é muito falta de bom senso. Realmente, se a gente for para pensar que qualquer pessoa possa entrar numa loja e ter acesso a qualquer tipo de armamento, inclusive dos mais potentes, inclusive o atirador que matou essas 49 pessoas na Pulse, estava utilizando um R-15, que é um fuzil de assalto, utilizado atualmente pelas Forças Armadas norte-americanas. Um tiro, se tu botar 3 pessoas, uma atrás da outra, e dar um tiro, a bala atravessa as 3. Um AR-15, ele efetua 30 tiros por segundo. Então, realmente, isso eu acho que é um exagero, é muita liberdade, muita facilidade para conseguir um armamento. Por outro lado, eu acho que não dá para ser que nem o Brasil, eu acho que os dois países estão no extremo, porque o que acontece lá, a gente tem que fazer um paralelo com o nosso país. Né? Então, lá, para mim, é muita facilidade e aqui é muita dificuldade. Então, eu acho que o cidadão de bem, ele tem que ter direito a ter porte de arma. Porém, tem que ser passado por alguma forma de controle. O quê? Vamos fazer exame psicotécnico, vamos avaliar os antecedentes criminais dele. O mínimo, né? Exato. Restringir armas de alto poder destrutivo. Você, vai dar uma bazuca pro cara daqui a pouco? É uma questão, você quer se defender ou quer exterminar a comunidade, então, né? Claro, sempre seria uma situação lamentável se, vamos supor, se ele entrasse com uma arma de menor poder destrutivo e matasse, sei lá, 3 pessoas em vez de 49. Claro que essas 3 pessoas são 3 vidas. Sim. Mas, né, querendo ou não, na situação, tu restringe a destruição que foi efetuada. Né? E o grave no Brasil é o seguinte, o problema do Brasil que é essa questão que ele falou, de controle e fiscalização. O Brasil tem 8 mil quilômetros de fronteiras aqui de litoral e mais na região centro-oeste, é mais ainda, quer dizer, e ainda fronteiras com o Paraguai, fronteiras com a Bolívia, que são países em que corre solta a questão do contrabando, inclusive de armas. Então falta esse controle nas fronteiras, falta o exército brasileiro e falta controle nas zonas urbanas também, porque eu vejo que, né, Gustavo, hoje em dia com os avanços tecnológicos, né, eu acho que a polícia teria condições de ter equipamentos que pudessem apontar que um determinado cidadão indo num automóvel está com uma arma. Eu acho que existe isso. Então falta controle, falta fiscalização, porque sem controle e sem fiscalização, nós que já não podemos comprar, nós não compramos, mas o bandido compra. A criminalidade está abastecida com armas superpotentes. Exatamente. A criminalidade está utilizando armas mais poderosas do que as forças de segurança. Então, no Brasil, ao meu ver, há um exagero. Inclusive, a gente tem que voltar a 2005 e lá atrás, no passado, né, que houve um referendo popular durante o governo Lula em que o não venceu, o não ao desarmamento. Então, a maior população votou contra o desarmamento. E, mesmo assim, a sua vontade não foi respeitada, né, e implementaram o desarmamento para o cidadão de bem, não para o bandido. Então, se fosse vamos desarmar todo mundo, tudo bem, mas não é o caso. Então, realmente, hoje, ao meu ver, o cidadão de bem armado, mas passando por todos esses procedimentos que comprovem que ele tem capacitação para usar arma, inclusive teste de perícia, porque realmente a arma não é uma coisa, não é um brinquedo, tem que ter uma perícia. Aliás, essa semana teve aí, eu vejo muito os jornais da tarde, no fim da tarde, quando chego em casa, vários momentos em que os assaltantes se deram mal. Exato. Né? Foram assaltar e justamente o camarada que estava no veículo estava com porte de armas, era preparado para isso, reagiu e se safou, até matou, morreu 2 ou 3. Graças a Deus, esses bandidos aí tem que matar. Mas, ou seja, então é necessário refletir sobre essas coisas. A pessoa de bem, como diz o Gustavo, ela também tem o direito de ter e defender a sua família. Eu imagino o seguinte, eu sou de uma geração, a Lília é muito nova, tu também, mas em que nós sonhávamos aqui em ter uma casa de campo.
tem uma casa, um sítiozinho para fazer. Hoje em dia isso é inviável, quer dizer, hoje a cidadezinha pequena, que é a cidade de 4, 5 mil, até 20 mil habitantes, elas são dominadas por bandidos. Eles vão lá e fazem o que querem na cidade, tem um brigadiano. Quer dizer, e essa questão da sociedade estar desarmada, hoje nos mostra que a criminalidade aumentou em virtude do bandido saber que o cidadão está desarmado. E se a gente for analisar como era antes de 2005, então, nós não tínhamos muitos cidadãos que matavam criminosos. Isso é uma falácia. A pessoa matar o assaltante, isso não aparecia. Porém, a criminalidade aumenta automaticamente porque o criminoso sabe que a pessoa está impossibilitada de adquirir Eu só acho que alguns dados têm que ser citados para a gente corroborar o que a gente está discutindo aqui. Em primeiro lugar, os pseudo-intelectuais, eles utilizam aqueles teóricos sobre segurança, que tem bastante por aí, que geralmente são contra o porte de arma do cidadão de bem, eles não conhecem a realidade de segurança. Tá? Agora, eu, em palestras, em treinamento com o pessoal da segurança, da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Polícia Federal, do Exército, todos são unânimes em dizer que o cidadão armado é importante, o cidadão deve ter arma. E se a gente for comparar o número de morte por arma de fogo nos Estados Unidos com o Brasil, a gente vai ver o quê? Que nos Estados Unidos, sabe quantas pessoas morrem ao ano por arma de fogo? 17 mil pessoas. Sabe quanto no Brasil morrem? 64 mil. Então, assim, outra coisa que se notou, que o FBI fez um estudo, tá? O FBI fez um estudo e notou que os estados com maior controle de armas é os que tiveram maior número de homicídio por arma de fogo. Então, realmente, eu acho que o problema não é esse. O problema é um controle passando por procedimento. Esse é um assunto que o Gustavo vai voltar a falar semana que vem, até porque esse é um assunto que não é inesgotável. Um abraço, Gustavo. Até semana que vem. Rapidinho aí, uma vinhetinha, já voltamos para o encerramento do nosso Economia e Desenvolvimento.